o anúncio oficial. Diz no vídeo que tá realizando um sonho de jogar no Flamengo. Aí a gente... Uma quarta-feira intensa no Mengão, hein? O Rizek cravou Paquetá e Claudinho, 15 milhões de euros. Vamos às notícias e informações do Flamengo, porque eu separei aqui 3 cortes da imprensa esportiva trazendo as informações e analisando a equipe do Flamengo já com Paquetá e Claudinho. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Agora com o Igor Dorileu, lá no Rio de Janeiro, porque tivemos uma reviravolta no caso Gabigol, julgamento no caso da FIFA, tudo por causa dos procedimentos do antidoping. E agora, Igor, eu quero que você conte essa história pro Gabigol, uma péssima notícia. Ele que tá aí com negociações para sair do Flamengo, permanecer até o final do ano. E agora, bom dia para você. Bom dia, Renata, e a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, a Corte Arbitral do Esporte anulou o processo de Gabigol e o atacante volta a ficar suspenso. Essa anulação aconteceu devido a uma falha na intimação à União Federal. E com isso, o efeito suspensivo que ele havia obtido, que o colocava em condições de jogo, perde a validade e o atleta volta a ficar suspenso até abril de 2025. Até aqui, nem o Flamengo, nem os advogados de Gabriel Barbosa foram notificados. Até por isso, ele foi mais cedo ao Ninho do Urubu e treinou normalmente. Só depois da notificação que ele ficará proibido de entrar em campo e também de treinar nas dependências de qualquer clube profissional. Para quem não se lembra, o Gabigol foi punido em março desse ano por tentativa de fraude em exame antidoping. Foi punido por 2 anos e essa punição passou a valer a partir da data da coleta desse exame antidoping, que foi no dia 8 de abril de 2023. Ele conseguiu efeito suspensivo em abril desse ano, que foi o que colocou em condições de jogo nas partidas recentes, nos últimos jogos, depois de todo o imbróglio envolvendo uma saída ou não do atleta do Flamengo. Em junho, ele chegou a ir à Suíça, na Corte Arbitral do Esporte, para ser julgado presencialmente, mas esse julgamento acabou sendo adiado por conta de um pedido da União Federal. Bom, a defesa, os advogados de Gabigol, em contato com a nossa reportagem, disseram que vão entrar com um novo pedido de efeito suspensivo, provavelmente ainda nessa semana. Mas isso só vai acontecer depois que eles forem notificados pela Corte Arbitral do Esporte. Volto com você, Renata. Obrigada, Igor. Que situação para o Gabigol, hein? Agora vamos esperar essa notificação acontecer. Já, já, mais notícias do Rio de Janeiro com os detalhes. Azedou a macarronese, hein? Alguém botou a colher lá e ó, já foi igual doce de leite. Anularam o bagulho lá do processo lá. Acabou o efeito suspensivo. Dorileu vai trazer pra gente tintim por tintim, mas Gabigol não, nesse momento, não pode nem ser escalado, nem treinar. Nem treinar. No Ninho do Urubu ele não pode. Nem clube nenhum de futebol profissional. Mas parece que treinou hoje. Não é isso, Igor Dorileu? Boa tarde. Boa tarde, GV, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. Pois é, como o Gabigol e o clube, o Flamengo, ainda não receberam a notificação da Corte Arbitral do Esporte, anulando esse processo e, consequentemente, o efeito suspensivo que o colocava em condições de entrar em campo, ele pôde ir ao Ninho do Urubu e treinou normalmente pela manhã. Também, por enquanto, pode ser relacionado. Ele só ficará impedido de treinar em qualquer clube do Brasil e também de entrar em campo a partir do momento que receber essa notificação da Corte Arbitral do Esporte. Lembrando que o Gabigol vinha atuando graças a um efeito suspensivo obtido em junho, depois ficou um período sem ser relacionado por conta das negociações dele para sair do Flamengo, voltou a ser relacionado nos últimos jogos, mas agora vem essa notícia, essa anulação do processo por parte do CAS, que deve colocar o Gabigol de fora das próximas
partidas. Bom, o clube aguarda essa notificação, a defesa do atleta também, até para poder pedir um novo efeito suspensivo. A defesa do jogador, os advogados estão aguardando essa notificação formal por parte do CAS para entrar com o pedido de um novo efeito suspensivo para conseguir a liberação do jogador. Caso isso não aconteça, caso não tenha sucesso nesse novo pedido, ele teria que cumprir a suspensão até abril de 2025. Para quem não se lembra da história, o Gabigol foi punido em março desse ano por uma tentativa de fraude no exame antidoping e pegou um gancho de 2 anos, contando a partir da data da coleta desse exame, que foi no dia 8 de abril de 2023. Como eu acabei de dizer, em abril desse ano, a defesa dele obteve um efeito suspensivo e em junho ele chegou a ir à Suíça, a sede da Corte Arbitral do Esporte, para o julgamento presencial, mas esse julgamento acabou sendo adiado por um pedido da União Federal. E a anulação do processo agora acontece também por uma falha na intimação à União Federal. Esse foi o motivo pelo qual o processo foi anulado nesse momento. Então é aguardar, GV, as cenas dos próximos capítulos, quando essa notificação vai chegar ao Flamengo, vai chegar a defesa do jogador, que aí sim vai passar a valer realmente, o Gabigol não vai ter mais condições de jogo depois dessa notificação chegar, e assim que ela chegar, a defesa do Gabi promete entrar com um novo pedido de efeito suspensivo para colocá-lo novamente em condições de jogo, e se não tiver sucesso nesse pedido de efeito suspensivo, ele fica suspenso até abril de 2025, GV. Muito obrigado. Igor Dorelhão vai fazer umas comprinhas ali na loja do Flamengo depois, que eu sei que ele gosta, com todas as informações sobre o Gabigol. Fernandão. GV, a gente sabe que o efeito suspensivo ele tem um tempo limitado. Uma hora podia cair ou até qualquer coisa parecida acontecer. E o Gabriel, nesse término de contrato dele, essa parte melancólica com relação ao término do contrato do Gabriel, já vinha de uma forma bem passiva com relação a tudo que estava acontecendo, sabia que podia acontecer a qualquer momento. O Flamengo ainda não foi notificado, saiu lá na Suíça, enfim. As notícias hoje correm muito rápido. Se fosse há 15 anos atrás, ninguém ia ficar sabendo aqui, até o próprio Flamengo ser notificado e relatar isso na imprensa. Então, o Gabriel está tranquilo, treinou hoje. Se não chegar no Flamengo, vai treinar amanhã também e esperar até que o clube seja notificado e ele tenha a ciência de que não pode participar. Enfim, esperar o Flamengo recorrer ou algo parecido acontecer para ele poder voltar e terminar a sua história no Flamengo de uma forma que todos fiquem satisfeitos, principalmente a torcida que merece. No Flamengo teve novidades no julgamento do Gabigol, tá? Será que ele ainda pode jogar? E como o nosso Vene Casagrande antecipou, o Wesley está de contrato renovado com o rubro-negro. Cadê? No Flamengo, em meio a uma suspensão do julgamento por doping, Gabigol treinou normalmente e segue à disposição do técnico Tite. Enquanto Gabriel segue com um futuro incerto, o Flamengo continua se preparando para enfrentar o Criciúma e terá a presença de Wesley até 2028. O lateral direito renovou o contrato e ainda está mais motivado a jogar pelo rubro-negro. Até agora ele tem 80 jogos pelo clube, 2 gols e 2 assistências. E vem sendo muito utilizado por Tite. Uma coisa que eu sempre sonhei com a minha família, com meus empresários, é uma coisa que a gente sempre teve um plano, né? Tipo, a seguir, passo por passo, sempre foi tudo conversado. E, cara, muito feliz, realizado e quero fazer muita história aqui no Flamengo. Nesta quarta-feira, finalmente acontece o retorno dos uruguaios Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Varela, para se juntar ao grupo que está cada vez mais na briga pela liderança no campeonato. Vene, o Gabigol tá liberado para seguir jogando pelo Flamengo? Explica isso pra gente. Foi uma confusão. Antes de falar do ontem, Gabigol, eu acho que mais importante que o anúncio da renovação de contrato do Wesley é um detalhe no meio dessa renovação de contrato que a gente trouxe ontem nas redes sociais. Sim. O Flamengo comprou mais 20% dele, porque o Flamengo era dono de 70% e 30% era dos empresários, jogador. Nessa renovação, o Flamengo comprou mais 20% por 6 milhões de reais. Isso quer dizer que, se a gente for fazer proporcional aí, 100% dele está valendo 30 milhões de reais. Então, o Flamengo jamais vai vender esse jogador, o Wesley no caso, porque muita gente acha que essa renovação é por conta de uma venda já engatilhada. Pode até ser, não acho nenhum absurdo pensar assim, mas por menos de 30 milhões de reais o Flamengo não vai vender. Porque a partir do momento que você compra 20% por 6 milhões de reais, você não pode vender esse jogador por menos de 30 milhões de reais.
Dito isso, a informação foi dada, a nova multa rescisória do Wesley é de 1 bilhão, ninguém vai pagar isso, obviamente, mas a multa rescisória aumenta porque o salário do jogador também teve um reajuste e, obviamente, para mais. Sobre Gabigol, a informação que eu tenho até o momento, 1h27 de quarta-feira, dia 17 de julho, é que ele está liberado para jogar. O Flamengo não foi comunicado de nenhuma mudança no julgamento dele, de nada. Os advogados pessoais que estão tratando da defesa do jogador junto ao CAS também não foram comunicados de nada. E o departamento de futebol do Flamengo, que também é importante nesse assunto, também não foi comunicado. Ou seja, ele está liberado, pelo menos até o momento, para atuar no sábado normalmente com a camisa do Flamengo. E aí foi olha, ontem foi uma confusão, Lucas Pedrosa, meu Deus. E assim, e aí a gente vê como ele é de fato um cara altamente midiático, o nome dele, porque ele não é um cara nem que está sendo tão utilizado assim, mas obviamente que ninguém nunca vai apagar a história dele com o Flamengo e os torcedores ficaram naquela, gente, o que está acontecendo com o Gabigol, Pedrosa? Além dele gostar dessa mídia, eu acho que ele fez por onde para conquistá-la, né? O Gabigol é um jogador que desperta essa emoção do torcedor do Flamengo, toda a idolatria que ele construiu. Claro que esse ano foi um ano lamentável para ele com a camisa do Flamengo, com tudo que aconteceu. Mas foi isso, eu também fiquei espantado na época. Anulou o julgamento, não vai ter quórum lá de quem ia julgar na Suíça. Eu falei, cara, beleza, vai recomeçar o julgamento? Eu não entendi muito bem. Quando eu comecei a ler, eu imaginei que quando, tipo assim, sabe aquele negócio de vai até ano que vem. Então, Sim. Como ele ficou esse tempo todo, já passou, meio que vai prescrever. Eu imaginei que ia zerar. Eu achei que ele ia ficar até abril, que ia ser aquele julgamento prévio, que ele ia ficar até abril e depois seria liberado. Mas é aquilo, né? Que bom que, pelo menos nesse momento, ainda não tem uma definição sobre essa situação, até porque seria, na minha visão, uma grande sacanagem, porque o Gabigol viajou lá pra fazer o julgamento, não teve o julgamento. Aí agora, do nada, cancela o julgamento todo, que é isso? É um absurdo com o atleta, mesmo que ele tenha tido uma conduta, pra mim, vergonhosa de tentar atrasar a vida dos fiscais lá do doping. Mas é isso, que bom, ele até fez um golaço ontem no treino, eu assisti, tem recebido mais minutos. É a última dança, é o que eu tenho de impressão, é a última dança do Gabigol no Flamengo. E a gente fala, né, o futebol é muito engraçado, né? Quando o time ou o jogador tá no auge do momento, do relacionamento com a torcida e tudo mais, tudo dá certo. A bola bate na trave e entra, a bola rola devagarzinho, passa da linha. E a fase do Gabigol, ela é tão difícil, né? Ela é tão diferente do que a gente já viu, que o Gabigol era aquele cara assim. Aí eu tô dizendo como rival. Meu Deus, esse cara vai marcar um gol, no final vai ficar fazendo aquela carinha pra mim, eu vou me irritar. Era essa sensação que a gente passa. Sim. Não é mais. A gente não tem mais essa certeza absoluta, pela fase dele. E aí no último jogo ele vai... Aí eu pensei, Quase. Cara, esse cara é abençoado. Quase que a mesmo, carinha né? volta. Ele vai e ele faz um gol no final. E ele entrou bem. Entrou bem. Foi o melhor jogo dele. E aí o que acontece? Tava impedido por um negocinho. Um milímetro, um joelho. A verdade a fase, né? A fase do Gabigol, de fato, assim, embora ele tenha entrado bem, mas em outros momentos talvez fosse diferente em 2019 ou até mesmo em 2020, porque ele jogou muita bola também em 2020. O título do Campeonato Brasileiro do Flamengo com o Rogério Ceni é muito graças às atuações do Gabigol, porque na ocasião ele pegou a bola, botou debaixo do braço e decidiu muito o jogo. Mas atualmente, de fato, a fase dele não é boa, muito por conta também de algumas atitudes dele. Mas sobre esse caso desse julgamento aí, ele segue normalmente liberado para poder jogar. Agora, se vai jogar ou não, depende muito do Tite. Sabe quando você lê um livro, aí depois sai o filme do livro? Aí você fica, menina, eu imaginei esse personagem assim. Ai, não, esse eu imaginei de outro jeito, né? É uma delícia, eu adoro. Ontem o Vene trouxe aqui como será a apresentação do Claudinho, né? O anúncio oficial. E aí ele disse que era uma foto com a televisão, que era ele de camisa branca do Flamengo. Ele fala, o Claudinho diz no vídeo que tá realizando um sonho de jogar no Flamengo. Aí a gente ficou aqui imaginando, né? Como, nossa, uma televisão antiga, uma televisão que o botão gira, a camisa do Flamengo. E com vocês, chegou no cinema o filme do Vene, do livro. Essa é a foto. Que tu bota esse troço na frente, garoto? Né? Pra ajudar, né? Tá certo. Porque senão as pessoas, infelizmente, não acreditam. Muito bem. Enfim. Olha aí, ó. Assim será o anúncio, Lucas Pedrosa. Tem que ver se vai acontecer, né? Será? Tem chance, tem chance. Tem, Vene? Tem chance, pô.
Tem chance. O Flamengo Senão ainda... eles não teriam feito um anúncio também. Não, o Flamengo tenta, Dá assim, pra ver? fortemente. Enche a tela pro povo ver direitinho. Eu posso ler exatamente... agora tá legal, olha lá, ó. Eu vou ler exatamente o que uma pessoa do futebol me disse hoje sobre o Claudinho. Ele falou o seguinte: quando o jogador quer muito e os valores são plausíveis, as chances são grandes. É isso que está acontecendo. Ele quer muito e as chances são Quem grandes. comanda a operação, em 90% dos casos, é o atleta. Eu já falei isso aqui. A vontade do atleta sempre pesa. Sempre. Ela sempre vai ser a maior coisa para que aconteça algo. A gente lembra do caso do Coutinho. Você acha que o Aston Villa ia liberar o Coutinho sem compensação financeira se ele não tivesse insistido? O Claudinho com certeza está insistindo. O problema é lá que os russos são Posso difíceis. só contar o que aconteceu de sexta para cá? Porque Sim. muita coisa aconteceu nos bastidores. Na sexta-feira, o Flamengo recebeu dos empresários o seguinte: o Zenit deu ok, tudo certo. Ele vai fazer o jogo de despedida no sábado e depois a gente fecha toda a papelada. E aí, depois do jogo, o Zenit simplesmente falou: não, a gente desistiu, a gente entende que o Claudinho é super importante, inclusive a gente quer renovar o contrato dele. E aí o Flamengo recebeu essa comunicação. Tanto é que o Flamengo correu para poder fazer o anúncio. Porque, obviamente, eles não vão fazer o anúncio de todo jogador que é especulado no claro Flamengo. que não. Então eles tiveram que correr, porque o negócio estava muito perto de ser concretizado. E aí o Zenit voltou atrás, recuou, ofereceu uma renovação para o Claudinho recusou, e agora o Flamengo continua tentando junto ao Zenit. O que é o Claudinho no Zenit, o Pedrosa? Ele é o principal jogador, né? E é ídolo lá já? Eu digo com a torcida, assim. Ele é um atleta que é o principal jogador, é o mais talentoso, é um cara que foi campeão agora novamente, tem sempre atuado em alto nível. Só que aquilo é muito ruim para a carreira do Claudinho ele ficar na Rússia ainda. Assim, pensando no lado do jogador mesmo. Essa situação toda da guerra, ele não poder jogar uma Champions League, que eu acredito que ele tenha ido pensando nisso, Sim. em jogar uma Champions League, em continuar se firmando, fora a questão financeira, que é muito diferente. Mas eu acho que a coisa mais certa pro Claudinho fazer é voltar aqui mesmo pro Brasil, vai vir para uma grande equipe, uma equipe que vai dar todo o suporte para ele. E o Claudinho tem muito futebol para mostrar. Para mim é um desperdício ele continuar lá no Zenit da Rússia. Tomara que aconteça, porque quem ganha aqui é o nosso futebol Lembra brasileiro. quando a gente falou de família? Lembra. A esposa dele também entende que chegou o momento de retornar ao futebol brasileiro. Então, assim, ele tem até o apoio da família. Porque em muitos casos a família pode falar: não, a gente quer continuar na Rússia. A gente vive super bem. Como foi o caso do oposto no Fabrício Bruno, né? A questão de Pois não é, ir pra lá. a família pesa Um nesse peso- momento. A esposa grávida, Sim. isso pesa na hora da escolha. E nesse caso, o Claudinho ainda tem o apoio familiar. E tem um ponto que as pessoas assim ficam muitas vezes jogando uma responsabilidade em nós jornalistas que não é uma responsabilidade nossa, que é ficar protegendo o clube. O jornalista não está aqui para proteger o clube. Jamais. O jornalista está aqui para dar a notícia. E muitas vezes o Vene faz isso de forma primorosa, a gente também tenta fazer. A gente dá a negociação passo a passo. E existem coisas que acontecem que mudam no meio da negociação. Sim. Que a gente está ali para trazer. Às vezes vai estar ali muito próximo, o anúncio está praticamente pronto. Vamos lá, galera, vamos ver se vai acontecer mesmo. Se não está no papel, não dá para confirmar. Mas a gente passa de etapa por etapa a negociação. E mais uma vez uma etapa estava avançada e retornou a um estágio que não está mais avançado. Então assim, é muito engraçado porque as pessoas quando... E aí, não vai vir não? Mas quando é para cobrar a gente para passar etapa por etapa a negociação, cobram. Mas quando a gente passa etapa por etapa e a coisa não acontece como a torcida espera, aí a culpa é do jornalista. Gente, vamos ser um pouquinho mais razoável, né? Vamos ser um Muito pouquinho mais bem, razoável. exatamente Pedrosa. isso. Coloca na tela aqui, presta atenção nesse recado. Você tem aí... Esperar essa notificação acontecer já já. Enquanto outros estavam preocupados em jogar para a galera, em aparecer, né, e jogando a sujeira para debaixo do tapete, Flamengo e Palmeiras se organizaram de formas diferentes. O Flamengo teve a sorte de encontrar um grupo de empresários executivos muito bem-sucedidos que administraram o clube com uma empresa, como se fosse uma empresa, e souberam explorar o potencial da marca Flamengo, da torcida do Flamengo, da quantidade gigantesca de torcedores que tem o Flamengo. Não é uma torcida, é uma nação. E tudo isso vai sendo capitalizado. Ficou durante 6 anos pagando dívidas. Quando arrumou a casa, começou a investir mais e montou grandes times e ganhou muitos títulos a partir de 2019. E o Palmeiras, primeiro com um aporte do Paulo Nobre, que salvou o clube, Paulo Nobre salvou o Palmeiras, e depois com uma sequência de boas administrações do Gagliotti, da Leila Pereira, o patrocínio da Crefisa, que é muito importante, e outras coisas mais, o Palmeiras se organizou. Então, por mérito deles, Flamengo e Palmeiras estão à frente dos demais,
e os outros que se virem para tentar acompanhar. Os outros estavam muito mal, tanto é que uma boa parte teve que virar SAF, porque estavam perto de uma falência. Algumas SAFs foram boas, a do Botafogo é ótima, outras nem tanto. Então, é isso. Flamengo e Palmeiras, eu não acredito que eles vão ter a diferença que tem, por exemplo, o Real Madrid e Barcelona no Campeonato Espanhol. Mas que eles continuarão, como já vem fazendo nos últimos 6, 7, 8 anos, disputando todos os títulos, irão. E o Flamengo, ele tem uma condição financeira ainda mais privilegiada e se conseguir resolver os seus problemas internos, a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo é que o Palmeiras ele tem internamente uma gestão mais ajustada. O Flamengo ainda tem muitas confusões internas e muitas vezes o Flamengo é o próprio inimigo do Flamengo e o maior adversário do Flamengo. Se resolver isso, aí, galera, com o estádio que vem por aí, se o Flamengo construir o estádio dele, a arrecadação do Flamengo passará facilmente de 2 bilhões de reais por ano. Facilmente. Ela já está na casa de 1 bilhão 370 milhões de reais num ano que o Flamengo não ganhou nenhum título. O Flamengo faturou 1 bilhão 370 milhões de reais. Então, é isso. Né? E por isso que tanta gente tem um receio de que o Flamengo tenha o seu estádio e fica usando essa coisa do Maracanã. O Maracanã vai morrer sem o Flamengo. Eu faço uma sugestão aqui. Se todos estão preocupados com o Maracanã, façam um rodízio para jogar no Maracanã. Um dia joga o Vasco, um dia joga o Fluminense, que é administrador junto com o Flamengo, um dia joga o Botafogo, um dia joga o São Paulo, um dia joga o Corinthians, um dia joga o Grêmio, um dia joga o Internacional, um dia joga o Atlético Mineiro. Eles podem mandar os seus jogos no Maracanã. Né? Se todos estão tão preocupados que o Maracanã vai acabar, transformem o Maracanã numa atração turística. Né? Trazendo as suas torcidas para cá. Porra, hoje nós vamos jogar no Maracanã. Porra, que legal. Aí vem a galera toda para ver. Né? E o Flamengo continuará também jogando no Maracanã. Então, essa coisa de que o Maracanã vai acabar, né, ele vai ter menos jogos do Flamengo, isso é um fato. Mas não vai acabar. Né? Não vai acabar. E a vida vai seguir. Beleza, galera? É isso aí. Então, nação, as principais informações do Mengão e não para por aí, hein? As notícias do Flamengo a todo instante. Flamengo adota nova estratégia para avançar em contratação de Lucas Paquetá. A janela que se abriu no dia 10 de julho, o Flamengo segue atento, já começou a se movimentar aí em busca de novos reforços. Inicialmente, a ideia do Flamengo é repatriar Lucas Paquetá. Contudo, o West Ham da Inglaterra recusou aí a primeira proposta do Flamengo. Agora, o Rubro Negro programa movimentos estratégicos para conseguir a contratação do mês. Segundo a apuração e informação do GE, o Flamengo vai aguardar Lucas Paquetá retornar ao West Ham depois das férias para avançar. Isso porque o Flamengo considera a participação presencial do jogador como fundamental para flexibilizar o clube inglês a liberar o jogador, tá? E aí, segundo um dirigente, sobre o Gabigol agora, essa situação do Gabigol, segundo um dirigente do Flamengo, o Flamengo não tá por fora dessa situação do Gabigol. Em contato com a reportagem do Coluna do Fla, o dirigente rubro-negro disse, abre aspas, o caso do Gabriel está com o Dr. Bichara, só ele que sabe, porque o Flamengo não é parte no caso. Segundo soube, não teve intimação. Então segue aí mais essa novela envolvendo aí o Gabigol.
Após 9 dias sem entrar em campo, o Flamengo volta a jogar no próximo sábado contra o Criciúma no Mané Garrincha. Antes do confronto, teria um confronto hoje, né, contra o Internacional, porém foi adiado. E aí o Flamengo vai ficar esses 9 dias aí sem entrar em campo por conta disso, né? Temos aqui também time de Cristiano Ronaldo, sonda a contratação de Lucas Paquetá, alvo do Flamengo, mas a ideia do jogador, ele não pensa em ir para a Arábia Saudita. E o Bruno Henrique segue fora, os uruguaios de volta. O Flamengo treinou aí nesta quarta-feira com os 4 jogadores aí retornando depois da Copa América. Coloca aí a sua opinião, seus comentários, deixa o like, se inscreva no sino e até o próximo vídeo.